E o número de casais que se divorciaram em 2011 ultrapassou a marca de 350 mil. É a maior taxa já registrada desde 1984. Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, comprovou que em 2011 foram realizados no Brasil 351.153 divórcios. É a maior taxa já registrada nos últimos 28 anos. Já em relação a 2010, esse crescimento chegou a 45,6%. Para o órgão, a justificativa para essa corrida aos cartórios foi devido à mudança na Constituição que desburocratizou todo o processo. Agora, o casal que pretende o divórcio não precisa mais passar pelo processo da separação judicial. O resultado, um ganho de pelo menos 3 anos de espera. A pesquisa do IBGE também revelou outro dado interessante em 2011. Cresceu também o número de casais que oficializaram o casamento. A marca chegou a 1.026.736 casamentos, 5% a mais que no ano anterior. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o advogado Luciano Medeiros. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado por sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Um aumento de mais de 40% apenas este ano em relação ao ano passado. É um número muito alto, né? O que o senhor acredita? O senhor também acredita que essa mudança na lei é que tem favorecido o aumento do número de divórcios no país? Eu acredito que a eliminação dessa dicotomia que existia anteriormente entre para o fim do casamento, a separação judicial e o divórcio, com certeza ajudou nisso, porque hoje em dia diminuiu-se a burocracia para o fim do matrimônio, né? Antes a gente tinha a separação judicial, que era necessário para um divórcio posterior, ou então o divórcio direto, que exigia aí uma separação de fato prévia de no mínimo 2 anos. E então isso eu acredito que acabava por dificultar, né, para as partes a dissolução, a formalização dessa dissolução, e a emenda constitucional 66 de 2010, ela veio para eliminar essa questão do prazo, né? E de uma certa maneira ela facilitou essa dissolução, ou seja, a formalização dessa dissolução. E como é feito o divórcio hoje? Bom, na realidade hoje a gente já não tem mais a figura da separação judicial, então o divórcio, ele é o divórcio direto, não existe mais um prazo pré-estabelecido para uma separação fática, ou seja, inclusive não há uma obrigatoriedade de se manter o casamento como havia anteriormente por no mínimo 1 ano, tinha que se manter casado por no mínimo 1 ano para se iniciar o procedimento da dissolução. Hoje não é mais necessário, então pode-se casar e 1 mês depois entrar com o procedimento da dissolução desse vínculo. Não há mais uma exigência de um prazo mínimo para o casamento. Mas, enfim, hoje é tudo mais fácil. Basta constituir um advogado, pode-se fazer de forma extrajudicial ou judicial a dissolução. Agora, quanto tempo dura, né, um divórcio como esse? Por exemplo, né, o extrajudicial? Na realidade, o divórcio extrajudicial é aquele que é feito por escritura pública perante um notário. O divórcio extrajudicial, ele tem alguns pressupostos, não é? O primeiro deles é que haja consenso entre as partes e que não haja, na realidade, enfim, menores incapazes envolvidos. Então, o extrajudicial vai depender tão somente do protocolo desse pedido no cartório e o prazo para o tabelião lavrar a escritura. Então, se não há questões patrimoniais envolvidas também, ou se está tudo muito bem decidido, em 1 hora, 30 minutos você consegue fazer isso. Basta ter ali a disponibilidade do tabelião. Agora, nas duas formas de divórcio, né, no consensual e no litigioso. O consensual é uma coisa muito rápida, vai tranquilo. Agora, no litigioso, sendo que uma das partes quer e a outra não, complica, leva-se muito tempo para se consumar o divórcio ou não? Na realidade, o divórcio, quando há litígio entre as partes, quando há conflito, não há possibilidade de se fazer extrajudicialmente, ou seja, no cartório não há essa possibilidade. Então, o divórcio, nesse caso, será o judicial. Havendo enfim, a incompatibilidade entre as partes, um querendo, o outro não querendo o fim desse relacionamento, ninguém, obviamente, é obrigado a se manter casado. Então, se forem questões relacionadas à guarda do filho, a questões patrimoniais, ainda há essa possibilidade de discussão. Mas se não for
questões nesse sentido, não há como se impor a mantença daquele relacionamento. É muito rápido, né? Então, o juiz ele vai, obviamente, tem todo um procedimento ordinário, enfim, com prazos para contestar, inclusive, mas não há muito o que se discutir. E o juiz ele pode dissolver, inclusive deixando essa questão patrimonial para depois. Agora, numa separação dessas, é possível deixar a partilha de bens para depois? Como a gente acabou de falar, sim, há possibilidade. Isso antes do Código Civil atual não era possível, porque a Lei 6.515, que tratava aí sobre o divórcio, ela estabelecia a obrigatoriedade da partilha de bens na própria sentença do divórcio. O Código Civil de 2002, ele estabeleceu essa possibilidade, uma discussão posterior acerca do patrimônio, e com a emenda constitucional 66, o divórcio ele pode ser declarado, ou seja, dissolve-se o vínculo, mas pode-se deixar para a discussão posterior a questão patrimonial. Tá, no caso de um divórcio extrajudicial, né, no cartório, é necessário a presença de um advogado ou não? Sim, em ambas as situações, a figura do advogado é indispensável. O advogado ele vai ter que assessorar as partes, né? Sendo em cartório, acredito que, na grande maioria das vezes, é um advogado comum para ambas as partes, como há consenso entre eles, né? Já na separação, se houver litígio e ela for judicial, em regra, cada um vai ter que ser ali, será representado por um advogado diferente. Mas a figura do advogado é indispensável em ambas as situações. Agora, eu gostaria que o senhor me respondesse apenas mais uma pergunta. Em que casos é cabível aí o pagamento de pensão ao cônjuge? Bom, hoje, diante da nossa realidade social, não é? Com uma mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho, a mulher independente, aquela figura da mulher colaboradora do marido já não existe mais, ou se existe em situações muito raras, o judiciário ele não tem estipulado pensão alimentícia para ex-cônjuge, né? Mas havendo a necessidade ou quando se comprova a efetiva necessidade, pode-se estabelecer sim por um prazo determinado, até que aquela pessoa, ela, enfim, se reestruture e possa ser inserida no mercado de trabalho. E quando se fala de alimentos para ex-cônjuge, pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje, o princípio de igualdade entre os cônjuges estabelece isso, desde que demonstrada a necessidade e a possibilidade do outro de prover esse sustento. Tá certo. Doutor Luciano Medeiros, muitíssimo obrigado por sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Muito obrigado, Paulo.